bem, meus queridos, em primeiro lugar, eu peço ao Senhor Jesus Cristo que me ajude, de modo que eu não cometa nenhuma injustiça aqui nas coisas que eu vou falar. Ajuda-me, Senhor, a ser preciso, a não falar merda, a não ser injusto com ninguém. Mas eu gostaria de comentar com vocês um fato que aconteceu nessa semana aí. O Bolsonaro foi em um podcast famosinho aí, e ele, do lado do Tarcísio de Freitas aí, né, o governador de São Paulo, falou que ele perdeu as últimas eleições por causa da Carla Zambelli. Porra, Bolsonaro, você não tem vergonha na sua cara, cara? Olha, bicho, o Bolsonaro tá falando daquela cena lá que a Carla Zambelli, por algum motivo, sei lá, ela pegou um revólver e saiu correndo atrás de algum militante comunista. E que eu achei maravilhoso, né? Foi uma cena maravilhosa e que tá alinhada aí com uma visão um pouco punk que eu tenho sobre a política. E o Bolsonaro, né, foi no podcast para falar que ele perdeu as últimas eleições por causa disso, né? Em primeiro lugar, eu acho uma puta de uma covardia com uma mulher você colocar nas costas dela a responsabilidade de ter perdido a eleição. Porra, Bolsonaro, você não tem vergonha de fazer isso, cara? Outra coisa, você dizer que as eleições foram perdidas por causa da Carla Zambelli, por causa da atitude inconsequente, né? Hipoteticamente inconsequente da Carla Zambelli, é uma forma de legitimar as últimas eleições. Então, senhores, eu gostaria de lembrar-lhes que as últimas eleições brasileiras foram totalmente fraudulentas, em toda a linha. E eu digo isso não porque eu tenho uma prova de que as urnas são fraudadas, de que existe algum tipo de algoritmo que mude os resultados da urna, mas simplesmente pelo fato de que elas são inauditáveis. Veja que o Bolsonaro mandou algumas pessoas, alguns quadros do seu staff para verificar o algoritmo da urna, e ele recebeu um papel, porra, com o programa, sem ter tido nenhuma possibilidade de executar o código que estava no papel, para ver se ele respondia exatamente da forma como estava sendo estabelecido ali. Então, o processo eleitoral brasileiro como um todo é uma grande fraude, tá? E o Bolsonaro, acusando a Carla Zambelli disso, de certa forma está legitimando o golpe que ele mesmo sofreu, né? E isso resume o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que tinha tudo para ter sido aí um herói da nação brasileira, mas que se mostrou um sujeito covarde, tá? Ele é covardão, ele é bunda mole, ele é bravateiro, isso é verdade. Isso não muda o fato de que o governo dele foi um dos melhores governos, talvez o melhor governo que tenha existido aí durante toda a nova república, tá? Mas o fato é que o que nós chamamos de bolsonarismo sofreu uma transfiguração e mudou totalmente, aliás, mudou radicalmente de essência. Veja que o primeiro bolsonarismo, né, aquele que eclodiu em meados de 2014, era uma continuação daquilo que Raimundo Faoro chamava de Revolução Brasileira. Ora, o Brasil é um país eminentemente escravocrata, é um país eminentemente oligárquico, no qual uma pequena elite de mandatários e políticos e oligarcas dominam tudo e que utilizam desse poder e prestígio para oprimir todo o resto da população. Isto sempre foi a história do Brasil, tá? O Brasil nunca viveu um processo revolucionário similar àquele que existiu na França, aquele que existiu nos Estados Unidos, no qual o próprio povo tomou as rédeas do poder e estabeleceu o regime que ele queria. Não, o Brasil desde o começo, né, na independência, com relação a Portugal, veja que não teve nem guerra, né? A gente simplesmente trocou o governo, colocou o filho no lugar do pai. Então, que transição de poder, transição de regime mais tranquila do que essa. E mesmo depois do Império, Dom Pedro II, ao invés de lutar pela manutenção do regime, simplesmente decidiu de migrar para a França, tá certo? E deixou que os positivistas republicanos tomassem o poder no Brasil. Portanto, o Brasil sempre teve essa característica de ser dominado ali por uma elite que oprime todo o resto do povo. E o bolsonarismo raiz, o primeiro bolsonarismo, é uma continuação desta eleição. Veja que o bolsonarismo não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá?
Bolsonaro nunca iludiu ninguém, mas o próprio povo é que tentou usar o Bolsonaro para implementar aquilo que eu chamo de Revolução Brasileira, que ainda nunca aconteceu, né? O fato é que Bolsonaro estando no poder e tendo conseguido um nível de popularidade simplesmente absurdo e monstruoso, não usou esse poder para fazer a revolução que todos nós esperamos e que todos os brasileiros precisam. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando por que a Revolução Brasileira é necessária. Eu vou provar isso por meio da imoralidade das nossas leis, tá certo? Mas isso é um tema para um outro vídeo. No entanto, eu gostaria de enfatizar a mudança radical de natureza do bolsonarismo, que de expressão revolucionária nacional se transformou na realidade em uma fantasia que é usada pelo sistema hoje. Hoje o bolsonarismo já foi, infelizmente, meus caros, já foi totalmente abarcado pelo sistema, integrado dentro dele, tá? De modo que é muito provável que o próximo presidente do Brasil seja inclusive um bolsonarista, mas um bolsonarista que faz acordão com o centrão, né? Então é o que eu chamo de bolsonarismo centrista meia bomba. Então esse é o tipo de governo que nos espera no Brasil. Eu não acredito que a esquerda continue no poder depois da morte do Lula, tá? O fato é que o Lula talvez seja até mesmo maior do que o PT e que ao final do seu governo a esquerda simplesmente desapareça do poder. De modo que no futuro o que eu vejo é que provavelmente nós vamos ter algum tipo de governo bolsonarista centrista, né? Que vai ser uma espécie de coalizão da Faria Lima, né? Do que se chama hoje de Faria Lima, e do centrão com uma casca ali de bolsonarismo, né? Com um discurso, pelo menos no plano do discurso mais endireitado, né? Mas substancialmente não vai ser um governo revolucionário, não vai ser um governo que vai mudar de forma estrutural a situação de opressão da maioria dos brasileiros, tá? A gente vai continuar tendo leis abusivas, vamos continuar a ser explorados aí pela casta dominante do Brasil, e tudo isto sob os auspícios e as bênçãos do novo bolsonarismo centrista meia bomba, tá? Então o bolsonarismo de hoje não tem nada mais a ver com o primeiro bolsonarismo ao qual eu mesmo aderi, mas que eu acabei deixando muito em função do que aconteceu no dia 7 de setembro de 2021, onde o Bolsonaro simplesmente sentou no pudim, meus caros, tá certo? Então é isso aí, um abraço para todos.